As crianças que estão na tela, elas não comem, elas não conversam, elas não socializam. Mas ela, assim, eu vi em autoestima, né, que a gente às vezes fica pensando que a autoestima tá muito ligada só aos dentes, bem, mas a autoestima dela conseguir falar o próprio nome, dela conseguir, perceber que ela estava pronunciando as palavras da maneira correta, deixou ela mais segura. Né, eu acho que existem 2 linhas de trabalho e uma linha mais antiga da ortodontia que falava isso: "Espera pra gente poder tratar". Pensa, espera pra tratar e chega lá na frente eu tenho que tirar 4 dentes. Sejam bem-vindos a mais um Biclinic Convida. Eu sou a doutora Kellen Souza, sou gestora e estomatologista ali na Biclinic Odontologia. E hoje nós vamos falar de um tema que é muito interessante, vai muito além da infância. Ele fala sobre como esse desenvolvimento, ele pode interferir em todo o desenvolvimento facial da criança, na mastigação e na qualidade de vida também das crianças. E para isso, hoje nós recebemos aqui essas convidadas maravilhosas. Nós temos aqui comigo mais uma vez a doutora Renata Maria, que é odontopediatra ali na Biclinic. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho do que a gente pode contribuir aí para as crianças e para além, né? Muito bom. Estou recebendo também a doutora Juliana Carmelo, que apesar hoje dos imprevistos aí com a saúde, está um pouco sem voz, é ortodontista, é dentista ali na Biclínica Odontologia, também é da área de ortopedia, né, funcional dos maxilares e professora universitária. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, vai ser maravilhoso conversar com vocês. E a Tati Ferreira, que é criadora de conteúdo, paciente, amiga, Eu sou. mentora também, né, idealizadora até do podcast, não é isso? Eu vou te falar, quando você tá em meio a gente boa, a gente vai só querendo ficar mais perto e mais perto. Obrigada pelo convite, viu, Ai, que Kelly? Bom bom. demais estar aqui. Que bom, que é mãe da Clarinha, Sou mãe que da também Clara. é paciente ali da clínica. Apaixonada na doutora Renata, a gente precisa Ah, dizer, hein? Muitas alterações da fala, da mastigação, do desenvolvimento facial, da postura, elas acontecem na infância e nós não prestamos atenção que isso tem relação com a odontologia. Então, fica aqui esse conteúdo muito precioso. Você que se interessa por esse assunto, comenta, compartilha e envie aí para os seus amigos e familiares. Tati, para nós é um privilégio receber você, que tem aí toda essa experiência, né, de podcast, de redes sociais, e tem sido uma inspiração, né, para mim, eu creio aqui para todos que nós temos ali na clínica como dentista. Você e seu esposo, sua filha, que já estiveram conosco ali, conhecem, né, vários profissionais da clínica, vivenciaram várias áreas ali, e também como uma influenciadora, né, e uma inspiração que nós temos, né, como profissionais ali da clínica, de ver aí você produzindo conteúdo, né, trazendo aí inovações, sendo pioneira em vários setores. E eu quero deixar você livre aí para falar um pouco mais. Olha, assim, modéstia à parte, eu acho que a gente tem isso em comum, né? Os profissionais da Biclinic e eu, no caso, com a coisa toda da influência e criação de conteúdo, eu acho vocês muito inovadores também, em vários sentidos, especialmente no sentido de ter muitas especialidades no mesmo lugar. Eu acho isso de uma facilidade, foi uma das primeiras coisas quando eu cheguei, já há muito tempo uhum. atrás, que me chamou a atenção, assim, porque tudo que você precisa está naquele mesmo ambiente. E daí pra frente a gente foi ficando amigo de todo mundo, a Clara é apaixonada, como eu já disse, na doutora Renata, passa lá na porta e fala: "A tia Renata tá aí, meia-noite, acho que a Renata mora lá". Mas é muito legal, assim, assistir vocês trabalhando de perto e ao mesmo tempo transmitindo essa informação para outras pessoas. A gente estava comentando aqui um pouco mais cedo que tem alguns assuntos que não são tratados, não são abordados, e por causa da coisa da comercialização, às vezes, né, você precisar vender o seu negócio na rede social, a informação de qualidade ela não necessariamente é passada, mas com vocês eu sinto que é diferente, assim, e é muito legal participar do processo. Nossa. E a doutora Juliana Carmelo, que é ortodontista, que é muitas vezes associada à estética, a desentortar dentes, mas nós sabemos que tem todo um papel ali do desenvolvimento funcional. Comenta como que você escolheu essa área aí da odontologia e como tem sido a sua visão, né, mais ampla aí com relação a essa a ortopedia também, né, funcional dos maxilares. É, a ortodontia, ela tá muito relacionada a essa questão da estética, né.
As pessoas nos procuram porque querem dentes bonitos, alinhados, dentes brancos. Mas assim, a minha formação, ela vem da ortodontia com a ortopedia também. Então eu já venho com esse lado da ortopedia que está atrelado à função mastigatória, à musculatura e ao desenvolvimento desde cedo. Porém, de uns anos para cá, e principalmente depois que eu virei mãe, eu comecei a observar mais e estudar mais e ampliar esse olhar em relação à musculatura e à função perioral, que é super atrelada ao posicionamento dentário. Se a gente não tem uma musculatura que funciona, a gente não tem um posicionamento dentário estável, né. Então essa minha trajetória, eu falo que a maternidade nos transforma como pessoas, mas também faz com que a gente vire melhores profissionais, né. Então a maternidade ela me trouxe esse olhar aí, e eu tenho de uns anos para cá associado muito a dificuldades de tratamento por causa de musculatura que precisa ser tratada também. Então isso é Uhum. muito importante. Isso é muito bom. E a doutora Renata, que é odontopediatra e acompanha os bebês desde os primeiros meses de vida, comenta para nós como que você escolheu essa área e como que você vê este assunto aí na sua rotina. Bom, essa área eu escolhi muito cedo, assim, quando eu entrei na graduação, e alguém me pediu: "Olha, eu tô precisando de alguém para me ajudar a fazer minha pesquisa com criança". Falei: "Ah, eu gosto de criança, às vezes às vezes posso ajudar". E assim, nunca mais saí, mesmo assim, fui entrando cada vez mais e estou aqui. E eu acho que a gente, quando a gente se dedica à odontopediatria, a gente entende muito cedo que o nosso papel, vai muito além dos dentes, assim. Eu acho que a gente carrega uma responsabilidade, e é isso mesmo, é esse peso mesmo de ter um olhar muito mais amplo, de olhar, né, como que é a vida da criança, a alimentação, o desenvolvimento, todas as funções que ela está exercendo, seja na boca, seja fora, se ela dorme, quem cuida dela, enfim. Então eu acho que muito cedo a gente entende que é isso, a gente tem que ter um olhar muito além da boca, Na boca. É, né. isso é interessante, né, porque quando a gente faz odontologia, nós somos clínicos gerais, né, então atendemos todas as etapas da vida. Até a Renata brincou no último episódio falando que eu também tenho um pezinho na odontopediatria. Sim, eu adoro criança, né, meu sonho era ser odontopediatra, Ai, ó. mas acontece que meu pai não quis pagar a especialização e eu caí lá, tô brincando, no mestrado da estomatologia, mas trabalhei muitos anos no Proced com as crianças, né, que eram ali do Hospital do Câncer. E eu estava aqui, lembrando que alguns dias a Renata estava, o ano passado, né, de férias, e veio uma criança do exterior, e eu tive a oportunidade de atender a criancinha. E quando eu, fui fazer a consulta dessa criança com 2 aninhos, né, eu comentei com a mãe sobre as mudanças que tinham ali faciais, né, a criancinha com aquela mordidinha aberta, com a linguinha para fora, né. E falei para a mãe: "Olha, vamos tirar o bico, que é muito mais do que um hábito, né, que a gente fala não que a gente seja contra, né, eu vou pedir para Uhum. Renata falar aqui depois, mas assim, mas que mudou toda aquela face, a respiração da criança, que muitas vezes vai roncar de noite, vai babar, não vai dormir bem, né, e vai alterar todo o funcionamento. E agora ela voltou depois de um ano, Aham. eu ganhei estrelinha da Renata, tá, que a Renata a Renata falou que eu fiz certinho e nós fizemos até uma foto, né, do antes e depois, como a criança mudou. Então, eu queria que você comentasse um pouco aí da importância da odontopediatra, né, nesse acompanhamento desse desenvolvimento, né, da face, do desenvolvimento até respiratório. É, não, a Kellen ganhou estrela mesmo nesse caso, e a criança veio feliz, assim, então você vê que foi um atendimento muito bom, ela veio empolgada para contar que ela tinha parado de usar, né, o hábito no caso dela era a chupeta, Aham, né, é. e que tinha voltado o dente. Então assim, ela já estava com a consciência de que ela tinha que O tirar, de dente que ia desentortou voltar, que sem aparelho. desentortou, e elas estavam muito felizes. Então assim, é isso, né, nem sempre a gente precisa, de muitos tratamentos, de muitas invasões, né, então acho que a conscientização de muitos
hábitos das famílias, elas geram um resultado, assim, muito grande, né, para aquela criança. Então, realmente, a gente precisa cuidar dessa criança desde o nosso olhar desde que ela nasce, ela ajuda em tudo, né. Então, nasce aquele bebezinho ali, já o odontopediatra já tem que ter um olhar se ele está amamentando corretamente, se ele faz, né, o primeiro trabalho do bebê, que é fazer uma coordenação entre a sucção, a deglutição, a respiração, se ele está desempenhando bem essas funções, porque isso já dá uma tranquilidade de que, o desenvolvimento vai acontecer. Aí ele cresce um pouquinho mais, ele precisa abandonar os hábitos se ele tiver. Aí ele cresce um pouquinho mais, ele tem que estar com uma mastigação muito boa, para que aquelas estruturas continuem desenvolvendo. Aí ele começa a falar, que a gente também precisa que ele faça isso, desempenhe bem, para que ele tenha ali qualidade de vida. E aí, enfim, a gente vai chegando às fases onde algumas não precisam de intervenção e de conscientização, mas chega um momento que às vezes a gente também precisa das É. intervenções, E é né. interessante você falar sobre isso, porque nós somos de uma cultura que ir ao ortodontista era depois que nasciam os dentes permanentes, não é isso? Então, se demorava muito para chegar lá. Até eu recebi uma mensagem essa semana de uma amiga que mora na Inglaterra, falando que ela levou a filha quando era mais nova, mas que falaram que tinha que esperar nascer os permanentes e que agora querem tirar os dentes É. para poder expandir. Né? Então, assim, e falando um pouco da importância dessa comunicação da pediatria com a ortopedia e a ortodontia, porque não precisa, né, Não, esperar. não precisa e não deve, né. Eu acho que existem 2 linhas de trabalho e uma linha mais antiga da ortodontia que falava isso: "Espera para a gente poder tratar". Pensa, espera para tratar e chega lá na frente eu tenho que tirar 4 dentes, 2 É, dentes. Por quê? Então se a gente começa a intervir desde cedo, com esse desenvolver o próprio fato de tirar um hábito, né, Uhum, Renata, uhum, eu consigo corrigir muita coisa, não necessariamente preciso colocar um aparelho ali. uhum, As crianças estão em pleno desenvolvimento, o próprio fato de posicionar a língua corretamente no palato, que é o local onde essa língua deve estar, eu vou fazer com que essa maxila se desenvolva bem, né. Então se a criança está em crescimento e desenvolvimento e eu posso usar algum artifício, se eu precisar, para que isso ocorra no maior potencial de desenvolvimento dela, por que que eu vou esperar? Porque se eu espero, essa base óssea, que é maxila e mandíbula, não vão desenvolver mais. Aí eu só tenho dente para mexer. Então, antes disso, eu tenho musculatura, eu tenho crescimento, desenvolvimento e todo um processo que pode ser desenvolvido e deixar a criança mais bonita, é, né. é. E é engraçado vocês estarem comentando, porque eu fico me perguntando às vezes, se a Clara não tivesse tido o problema dela com o freio, né, que eu acho que é legal a gente dividir com todo mundo que a Clara nasceu com a língua totalmente presa, e aí isso foi descoberto já no primeiro dia de vida, a partir daí a gente teve o acompanhamento com o odontopediatra desde sempre. Mas eu fico me perguntando, será que se isso não tivesse acontecido, a pediatra talvez ia orientar a gente a ir procurar um odontopediatra em algum momento? Porque e falar que a gente escutou disso durante a gravidez, ninguém Não. falou disso. hum, E Uhum. eu tinha essa crença também de que tem que esperar os primeiros dentes nascerem para procurar. E no caso da Clara, a gente ia praticamente mensalmente para acompanhar a linguinha, que deu o pique no primeiro dia já, né? Deu aquele cortezinho e acabou voltando depois. E aí a gente tem todo um histórico já dentro da Biclinic É. para resolver a questão. E ela com 5 anos, aí teve que ir para o É, e centro como que você cirúrgico. percebeu o que que você percebeu nessa Então, idade aí que te levou a buscar novamente um diagnóstico, um uhum, acompanhamento? na verdade eu não percebi, quem percebeu foi a pediatra, né, na pega da amamentação, né, e aí a partir daí ela chamou alguém para fazer uma orientação, um odontopediatra para fazer uma análise. Daí para frente foi aconselhado que a gente fizesse o acompanhamento. E aí no acompanhamento a gente foi descobrindo se estava evoluindo, se não estava evoluindo e tudo mais. E aí até que chegou um momento em que ela já foi passado os exercícios para a gente fazer para não voltar, eu tinha uma agonia danada de fazer o exercício nela, pequenininha, ter que É. ficar enfiando o dedo e tal. E aí mas a gente fazia, porque tinha que fazer. E aí ela já maiorzinha, a gente acompanhava, mas ficava esperando se ia desenvolver, levou para fono e tudo mais, até que chegou um momento em que o nome dela é Clara,
e ela não conseguia falar o nome dela para os amiguinhos. Ué. Aí ela trazia os amiguinhos que ela conhecia no clube até a gente, e falava: "Mãe, fala meu nome para ele". Nossa, aí foi Tadinho. dolorido. Dolorido. Tadinho. Aí a gente falou: "Será que não", porque É a que na doutora rotina Renata a já gente tinha escuta e se entende, né, a ali, gente né? vai estar É, acostumado. E como ela é filha única, minha primeira é. filha, eu não sabia o que era exatamente normal ou esperado e tal. Ou A diferente. gente vinha acompanhando e a doutora Renata já tinha falado até: "Ó, vamos acompanhar mais um pouquinho, se não der certo, a gente vai ter que acionar a cirurgia e fazer tudo o que é necessário". E assim foi. Aí esse acontecimento aconteceu. Isso aconteceu no meio tempo. E aí a gente foi para o centro cirúrgico, deu anestesia, e aí tirou toda a pele que estava segurando, fez fono e ela tá Doutor ótima. Júlio levou, tem Doutor os Ju. videozinhos dela lá toda feliz Ela com a adora doutora ele também. Eu falo, Renata. gente, como que pode, né? Mas é muito o que vocês estavam falando mais cedo também, que a Renata abordou, do tratamento, do quanto é humanizado, do quanto é próximo, do quanto faz. Porque eu lembro desde o primeiro dia, a Clara tem prazer em ir ao dentista. E isso não é comum, assim, na minha idade, na minha fase infantil, não era comum, a gente ia com medo, era usado como chantagem. Fica quieto, que senão eu vou te levar para tomar injeção, fica quieto, senão eu vou te levar no dentista, esse tipo de coisa. E aí eu acho que isso faz toda a diferença também. Essa semana eu comentei com a Renata, né, que um dos grandes privilégios da odontopediatria é que ela recebe do paciente ali no final do tratamento já um feedback positivo, porque a Verdade. criança termina, abraça, É. ela beija, ela sorri, fala obrigada, doutora Renata. Eu amei meu presente, doutora Renata. Obrigada por tirar o meu dente. Obrigada Ontem por tirar teve. o meu dente. Ai, eu amei a anestesia. Eu não senti nada. Aí eu falei para ela, o adulto a gente já não tem, né, esse retorno, né, assim, positivo, nem do olhar, muitas vezes nem de palavras, né, a gente termina, o paciente olha, tá bom, tchau, vai embora, né, mas a criança não, né, Renata? Não, a criança ela na hora ela vai falar, inclusive se tem alguma coisa incomodando. Então não o adulto às vezes, por exemplo, tem uma restauração, tá lá ajustando, e aí o adulto fica meio constrangido, às vezes fala assim: "Não, tá ótimo doutora". "Não, tá bom". A criança: tá bom não". E fica até a gente, tipo assim: "Agora tá bom". Então é Eles muito são bom, a muito pureza é verdadeiros. É. verdade, é verdade. Mas tem uma coisa que eu fico pensando que deve dar um orgulho danado também, é às vezes você atender um paciente que vem com uma queixa de ser envergonhado, porque É. não sorri, tem gente que não sorri porque tem Uhum. vergonha dos dentes que tem, e às É. vezes não é nem porque tá faltando, nem nada parecido. E essa pessoa sai do tratamento e você vê ela sorrindo depois, vê Isso é muito fotos, gratificante, ela fica mais à né? vontade, isso deve ser incrível. Eu falo que É. o adulto tem uma maneira diferente de gratidão, né? Muitas vezes ele comenta lá no Google, né? A gente até vê lá vários comentários lá no Google que a gente recebe flores, recebe presentes também, né? Mas eu falei para ela assim: você não, você já recebe na hora. É imediato. É imediato. Porque eu fico ali na recepção algumas vezes, encontro ela despedindo dos pacientes, daí eu falo assim: é tudo muito intenso, doloroso, eu sou dono de pediatria. Mas que bom, né? É É. muito gratificante mesmo, né? Inclusive, você passou por um processo lá na clínica Isso. que foi desde a primeira consulta. Fala para mim, o que que foi de diferente que você viu ali, né? Que você, quando chegou lá, já tinha feito outros tratamentos. Então, acho que a coisa mais importante foi o fato de vocês realmente escutarem as queixas. Porque eu tinha passado por outros lugares em que eu cheguei e a pessoa olha para você e fala: acho que a gente poderia pôr umas 24 facetas. E eu nem falei nada. Calma. Peraí, não é assim, né? E aí eu acho que essa foi a coisa mais diferente, assim. Eu comecei, obviamente, com limpeza, que é o processo usual e tudo mais, e aí depois a gente foi estudando o que que poderia ser feito. Mas eu tenho os dentes de baixo tortinhos, né? Sempre tive, os de cima eram certinhos. E aí a O gente dentinho mais assim, começou. né? Tinha um meio encavalado no É. outro, assim, embaixo. E Uhum. os de cima mais tranquilo. Mas aí a gente começou a ver possibilidades de como tratar para fazer. A mordida já era bem encaixada, mas para deixar mais encaixada ainda. E também para coisa estética e facilitar a limpeza e tudo mais. E aí fizemos todo o processo. Aí a gente fez tratamento com aparelho, né? Uhum. Aquele que é feito na Biclinic mesmo, que é o de encaixe, porque eu não sei como as pessoas conseguem usar aquele O outro. alinhador. Não fique brava comigo, Juliana, mas O aquilo deve ser muito fixo. difícil de limpar, aquele É fixo, mais meu Deus difícil do mesmo. céu.
É difícil É mesmo. Não é complicado, fácil. mas todo mundo consegue dar certo, então Ah, é sobre super. isso também. Mas fala para ela que mecanicamente Mecanicamente, assim, há controvérsias, né? Vai ter pessoas que vão me adorar falando isso, outros não. Mas o aparelho ortodôntico fixo, tradicional, a gente consegue fazer tudo. O outro não. e você não Ah, depende sim. tanto do paciente, né, Exato. E porque o você alinhador, eu dependo 100% do paciente. É, a gente tem que ser bem Tem disciplinado. que ser eu falo disciplinado. que o alinhador não desentorta a caixa. Ah, faz sentido, ele É. só dá uma ajeitadinha, né. Então, existem perfis. Eu tenho muitos pacientes adultos que vêm para consulta e já me falam: eu sei que o alinhador é moda, é isso, é aquilo, é mais bonito, mas eu não tenho perfil para usar, doutora. Eles já me falam, eu tenho. Lembrando aqui, me veio na cabeça uns 3, 4 pacientes. Aí faz Porque sentido. sabem que não vão ter disciplina de uso. E se É. você não tem disciplina de uso, você não vai ter resultado. Uhum. É, faz todo sentido. Mas É. o alinhador ele veio mesmo para Para ficar, revolucionar e para com ficar a certeza. odontologia. E no meu caso ele foi utilizado também para o apertamento, né, que foi outra coisa que eu descobri na Biclinic, que meus dentes Uhum. eram quebrados, meu canino praticamente era inexistente, e que eu nunca tinha reparado que eu tinha quebrado os dentes, de tanto ficar apertando, de às vezes tá trabalhando, tá focada, tá tensa e aperta o dente. E aí isso foi Tendo outra coisa que a gente desgaste, né. resolveu É. lá, refez o canino e tudo mais, e aí estamos aí. Clareamento, né, Kellen? Já foi uma coleção, assim. Hoje, para ajudar, Amo, você veio de inclusive, lá acho com o excelente. vermelho para Isso. mostrar esses lentes lindos Destacar. e brancos. Feitos por quem? Por essas pessoas dessa mesa. É, aí você vai e vem bem bonitona para nos ajudar. Ô, Juliana, mas falando um pouco mais aí desse desenvolvimento facial, isso é super interessante, né? Porque quando a gente pensa nas pessoas que têm aquela boca assim aberta, muitas vezes babando, respirando pela boca, outras pessoas, né, que a gente fala que tem aquele queixo para frente, ou o queixinho muito curto lá atrás, né? Outras com a face muito quadrada, né? E que tem aquele ou do rosto até torto. Alguns dias nós atendemos um paciente que é totalmente torto, né. Assim Conta mesmo. para nós, isso acontece quando, como, por quê? Então, Kelly, tem o fator genético envolvido que a gente não pode desconsiderar nunca. É claro que a gente tem um padrão que a gente vai levar para o resto da nossa vida, né? Eu adoro uma frase que eu escutei de um professor meu na época da minha especialização, e ele falava: você não transforma anão em gigante Hum. e gigante em anão. Então, existe um padrão genético ali que a gente sabe, né? Essas pessoas que têm uma face mais quadrada, mais alongada, a gente sabe que aquilo ali vem da família. Uhum. Mas a gente precisa entender que muito a gente pode melhorar para que a função seja adequada, né? Esses pacientes com o queixinho muito para trás, no decorrer do desenvolvimento desde a infância, a gente já consegue detectar isso e fazer um estímulo para que essa mandíbula se desenvolva no máximo potencial dele. Não que Uhum. essa mandíbula vá ser uma super mandíbula, mas ela consegue, é possível que essa mandíbula se desenvolva até o máximo, né? Ou o contrário, essa mandíbula que está grande demais, existe possibilidade da gente equilibrar a mandíbula com a maxila para não ficar tão discrepante? Então é aí que a ortopedia atua. Porque a gente trabalha função muscular, é igual à academia, você não vai na academia, malha, Uhum. né, e fica com aquela tonicidade e ajuda em todo o nosso desenvolvimento ósseo. A ortopedia é isso também. Se eu tenho musculatura com uma tonicidade adequada, eu vou ter um desenvolvimento ósseo adequado. Se eu tenho uma língua que está ali no palato, no céu da boca, eu vou ter desenvolvimento maxilar. Se eu tenho uma língua que fica baixa, eu não Uhum. vou ter desenvolvimento maxilar, eu vou ter mordida cruzada. Então, esse equilíbrio muscular é extremamente importante, tanto para o desenvolvimento infantil, até a fase adulta, quanto para ter uma estabilidade de um tratamento. Chegam adultos para mim, por exemplo, queixando de tratamentos antigos, que retrata, 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 retrata e não tem sucesso. E às vezes a gente avalia, essa língua está numa posição inadequada. Então não adianta eu retratar, ela precisa tratar a língua, ir para a fono, para aí sim a gente conseguir adequar. Então a É, musculatura ela está atrelada a tudo. tem tudo.
É. Então, Renata, fica aqui também essa relação, né, do dentista com o fono, com o médico, com o alergista, né, porque nós sabemos que a criança também, né, pode roncar, a criança também pode ter uma respiração bucal. É assim É no isso. seu visão aí diária com seus pacientes? É isso, assim, é nossa missão conseguir fazer uma detecção daquelas necessidades e encaminhar para os profissionais que têm a capacidade de fazer, né, o melhor por aquela criança. E então isso é muito frequente, né, então hoje a gente vê uma criança ali com uma troca de dentes que não condiz com o grau de normalidade, a gente tem que ter uma atenção, procurar uma endócrino, hoje a gente sabe que a gente tem questões, né, que estão aí para a gente ter atenção com o desenvolvimento, crescimento. O fono, que é um grande aliado do ortodontista, do odontopediatra, mas eu quero ressaltar uma coisa muito importante, que é realmente a adesão da família a essas nossas indicações, né. Então, por exemplo, que foi o caso da Clarinha e da Tati, o tempo inteiro, não é porque ela está aqui com a gente, mas ela sabe, ela confiou e ela fez aquilo que precisava. Então, quando a Clarinha chegou lá com essas questões e já tinha feito uma cirurgia, apesar de ter sido uma cirurgia que a gente encara como simples quando a criança nasce, a gente sabe que não é, mas, né, é uma cirurgia ali no nascimento, e estava precisando de outras intervenções, a gente tem que pensar: "Não, calma, a gente precisa de mais gente para ajudar". E é essa hora que a adesão da família faz toda a diferença, falar: "Não, Renata, é isso, vamos". Então vai para o fono, a gente optou por fazer no centro cirúrgico, o anestesista faz a consulta do anestesista. Então assim, é importante que a gente indique para os profissionais que trabalham conosco, né, eu faço ali uma ponte, por exemplo, entre a Juliana, entre a Kelly, enfim, todos os profissionais, o odontopediatra ele fica ali no meio de todo mundo, mas os médicos também, mas o mais importante é a família confiar e seguir esses passos, que a gente sabe que não é fácil em algumas circunstâncias, mas faz uma diferença enorme. E do outro lado também tem a parte de indicação de vocês. Por exemplo, a Clara estava num processo de fazer fono com uma outra pessoa que a gente não via desenvolvimento. Uhum. E aí vocês indicaram uma pessoa especialista para aquilo, falou: "Não, fala com ela, tenta encaixar um horário, porque ela vai conseguir seguir exatamente com isso aí". Então isso faz diferença demais, porque às vezes um tratamento que poderia demorar anos, ele leva bem menos tempo, é mais confortável para a criança, para os pais que veem esse desenvolvimento e a coisa já vai andando e vai dando tudo certo. Você estava falando sobre a questão do alinhamento, né, da motricidade, da função e tudo mais. Eu me lembrei de um caso de uma tia que aparentemente não tinha nenhuma questão estética, né? A gente leigo não conseguia ver. E aí, de repente, um dia ela chegou já com mais de 45 anos, chegou de aparelho fixo. E a gente ficou meio assim, ué, mas como? Por quê? E aí a gente foi descobrir que ela sofria de dores de cabeças crônicas há muito tempo e tentou tratar com todo quanto é tipo de profissional e não achava a causa, e aí descobriu que era por causa da formação que pressionava e fazia a cabeça doer. Então, às vezes a gente não vai, não acompanha, não faz a Sim, consulta, ou não acha que é papel do dentista. Há É, muitos anos a é. gente não via adulto, né, com isso. aparelho. Nossa, muito. Antes era coisa só de criança e adolescente. É. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente recebe os adultos para uma reabilitação oral, por exemplo. Perdeu alguns dentes e precisa colocar os outros numa posição adequada. Ou eu tenho muitos casos assim, igual esse que você me contou, eh, e os pacientes me relatam: "Juliana, os meus amigos ficam assim para mim: 'Por que que você colocou aparelho? Que bobagem. Depois Seu de s Aham, velho. seu sorriso é lindo'". É, Então, não é só sobre estética, é sobre É. função também. E é. quando o paciente entende isso e vê a importância disso, tudo fica melhor, né. Porque não adianta a gente tapar sol com a peneira, Uhum. né, a gente precisa desse aliado. E quando o paciente entende também, eu tô com casos que o paciente às vezes chega por causa de um dente torto, e aí você vai e fala outras questões envolvidas, e aí eu brinco, né, eu sei que não era isso que você queria ouvir, mas a nossa função É é diagnóstico. explicar, é dar o uhum. diagnóstico. E muitos
captam aquilo, não, bora fazer e vamos. Uhum. Vai pra fono depois de adulto, Uhum. né? E vamos tratar sim, vamos resolver. E aí o resultado é muito melhor. Uhum. É, isso é muito interessante. E com relação à Clarinha, quando você fez esse acompanhamento, aí você viu alguma mudança da qualidade de vida dela? Ela aprendeu a falar clara? Aprendeu, hoje em dia ela fala certinho, o R, É. o L. Aí agora nós estamos na fase da escrita e da leitura que tá trocando ainda, mas aí a gente tá vendo outras Esse aí já é coisas. outra É coisa. outra coisa. Mas ela, assim, eu vi em autoestima, né? Que a gente às vezes fica pensando que a autoestima tá muito ligada só aos dentes, bem. Mas a autoestima dela conseguir falar o próprio nome, dela conseguir perceber que ela estava pronunciando as palavras da maneira correta, deixou ela mais segura, por exemplo, de fazer novos amiguinhos, de pedir as coisas, perguntar e tudo mais. E a gente só foi ligar que às vezes tinha uma coisa a ver com a outra muito tempo depois, que a gente falou, nossa, deve que ela ficava envergonhada de É, tudo, é isso. não só de falar o nome. Então, acho que a maior mudança foi essa, porque não atrapalhava ela necessariamente em alimentação, em sono, a questão dela funcionava bem, assim, era mais na fala que a gente sentia. Talvez até atrapalhasse, mas a gente não tinha como dizer, porque ela não sabia contar também e a gente não percebeu, né? Isso. E ela queria ser cantora, né. Ela queria ser cantora, é isso. Hoje Então em ela dia ela quer ter precisava da uma, língua. hoje em dia ela quer ter uma De uma padaria, aí padaria. já ia dar certo. Tá Pode convidar a certo. gente, que nós vamos lá tomar um café, hein? Vamos, ixi, todo mundo cliente. Isso é Ai. muito bom. Isso que dá você ficar tomando cafezinho, comendo Tá esse vendo? coração. E o Kellen, falando, você falou de autoestima. Adultos também a gente vê isso, né? É, O muito. tanto que muda, às vezes a pessoa muda até o jeito de andar, o Uhum. jeito de se portar no trabalho. Isso é muito fantástico da nossa profissão, né? A gente conseguir É. devolver isso para o paciente, isso é muito bom. Eu vejo muito isso, né, assim, pacientes que são, médicos, né, e muitas vezes o médico ele começa a estudar muito cedo, né, para o vestibular e aí não teve aquele cuidado, ou vem de áreas, a gente recebe em Uberlândia, gente hoje de todas as regiões do Brasil, áreas onde também não tinham acesso a um tratamento odontológico, pacientes que têm ausência de um dente, aí tinha um espaço, e quando faz ortodontia, vai vendo aquela mudança, você muda, né, a postura, a Uhum. fala, né, eu vejo muito isso, É muito são maravilhoso. ganhos, assim, silenciosos, né, que muitas vezes não se fala todos os dias, mas que são muito bons, né, para a vida ali Muito do maravilhoso. É, e paciente. que vai refletir em relacionamento, vai refletir na carreira, reflete em todos os cantos. Você comentou sobre adulto de aparelho. Depois que a gente descobriu a questão da Clara com a língua, a gente foi procurar da onde que veio, porque teoricamente é genético. E aí, gente, o que a gente percebeu de gente na família que tem língua presa e lidou com isso a vida inteira, porque aí a gente foi contando a história dela e as pessoas falavam, ah, acho que a minha também é. E aí mostrava e falava, gente, é igual a dela. Então, além, tem isso também, né? Eu acho que É, antigamente não tinha esse diagnóstico Uhum. e a pessoa crescia e tentava se adaptar. Eu lembro da Renata falar, se deixar, ela vai. Eu acho que foi o doutor Júlio, na verdade, Uhum. que se deixar desse jeito, talvez ela se adapte e é, ache um Sim. jeito de falar, sim. Uhum. mas não é o Uhum. ideal. Não, É. por que que vai fazer isso, né? Mas eu acredito que era isso que acontecia antigamente, Que assim. muitas vezes Era. gera dores, né, musculares, até pelo esforço, né, que a Uhum. pessoa tem. Uhum. Digestão, É. né? Aí sim acredito que vai dificultar a mastigação e tudo mais. E por Uhum. falar em alimentação, né, até nós falamos um pouco aqui no episódio com a doutora Ana Cristina, nutricionista, sobre alimentação, a mastigação e o desenvolvimento facial. É muito importante a gente falar nesse tempo, né, atual, que se mudou muito essa questão Nossa. alimentar, né? Uma alimentação hoje muito rica em fast foods, uma alimentação mais macia, né? Eu lembro que na nossa época a mãe mandava a gente ir lá pegar a maçã na geladeira, né? Quando dava uma lavadinha e mordia a maçã, né. Uhum. Hoje vai servir a maçã para criança, ela é toda picadinha, né, em toda Nossa, essa fatiadinha. carapuça me Casca. serviu de um jeito aqui agora. Então hoje você vai sair daqui aprendendo Não mais tem mais uma. maçã picotada. Acabou. É isso daí, ia chupar a laranja, hoje é os Sim. gominhos, né. Não. Então assim, o que que isso influencia, né, deixo aí para você e para Ju essa Uhum. pergunta, no desenvolvimento da criança, essa questão alimentar? É o que eu comentei, a gente vai para academia e Uhum. malha. O que que é o comer alimentos fibrosos, alimentos duros? É exercer musculatura. Uhum. Uhum. E se eu tenho uma musculatura, se eu tenho uma boca que não mastiga, que só come alimentos processados, eu vou ter mandíbula e maxila que não se desenvolvem. Não cresce, né.
Se não cresce. Se eu tenho uma boca que come só de um lado, eu vou ter uma assimetria facial, porque só aquele lado vai desenvolver, o outro não. Então essa orientação que vem muito da pediatria também, né, Renata? Uhum. A introdução alimentar, né, quando a criança começa a já consumir alimentos, precisa comer alimentos duros e fibrosos. Precisa ser orientado. Eu oriento muito isso quando o paciente chega para fazer a ortopedia, né? Precisa comer coco seco, maçã sem partir, Aham. Ah, É. tá feito. Não dá para goiaba, ser só danoninho. castanhas. Não, precisa exercer carne. Esses dias eu estava conversando com uma mãe e ela contando da reclamação das mães da escola em relação ao almoço, no caso de a criança ficava em tempo integral, que as mães estavam reclamando que a carne estava muito dura e tudo mais, e a escola fez uma reunião e ofereceu aquilo ali, né, para todo mundo. Não tem nada duro, é porque as crianças não estão acostumadas a mastigar mais, É. né, e isso é muito importante, Na muito sua importante. casa é assim, Tati? Não, lá a carne a gente não corta Entendi. em pedacinhos mais, aquelas Aham. mães. A partir de hoje. Mas a maçã me pegou muito a maçã. Maçã acabou, agora se vira aí. Quando não é raspadinho, assim, né? A Não, banana amassadinha, né? não. Aí também já foi Já longe passou essa demais. Já fase. passou, ainda bem. Mas faz muita diferença. Você pegar uma criança Faz. que mastiga e uma criança que não mastiga, é completamente diferente. A musculatura perioral é diferente, é mais flácida daquela criança que não mastiga. Então isso faz muita diferença no desenvolvimento. Eu imagino que no desenvolvimento de uma maneira geral, porque até a absorção de nutrientes deve ser diferenciada, né? Uhum. Sim. Com certeza. A saciedade, né? E você que tem lá o primeiro olhar, então, dessa criança, como que você identifica, né? Que hora que deve ser feita uma intervenção, né? Quando que deve se começar esse tratamento da criança com relação a essas alterações que nós estamos falando aqui? Então, assim, hoje a gente, desde cedo, a gente recebe a criança e vai acompanhando as funções, como eu disse. A partir do momento que a gente observa que tem uma função que não está sendo desempenhada de forma correta, ou que a gente tem uma discrepância muito grande, uma diferença muito grande de crescimento, a gente já precisa ter atenção de fazer o encaminhamento para ortodontia, ou, no meu caso, às vezes eu peço o exame, faço ali uma avaliação para ver se tem algo que a gente possa, né, organizar antes da ortodontia vir, da ortopedia. Mas o quanto antes a gente identificar isso, melhor. Eu já preciso trabalhar com a família a respeito disso. Mas lógico que também é papel do odontopediatra identificar outras questões naquela família que pode fazer diferença lá para o tratamento que a Aju vai oferecer. Então, existem famílias que estão em outros momentos de vida, de tratamentos de outras questões. Hoje a gente tem crianças que fazem acompanhamentos em múltiplos profissionais. E aí, algumas vezes, apesar da gente identificar uma necessidade, a gente precisa conversar com a família de que, olha, a gente está vendo uma necessidade, mas a criança precisa estar bem organizada nesse sentido. Vocês precisam se organizar em casa para isso. Porque não adianta também a gente detectar algo, encaminhar, ou a ortodontia, a ortopedia começar a funcionar se a família e a criança não estão preparadas para isso, né? Então, Perfeito. existem questões ali que acabam se sobressaindo, não que a gente não valorize o que a gente está fazendo, a gente ama o que a gente faz, a gente quer mais é que a criança se beneficie com isso, mas eu digo isso porque tem famílias que às vezes estão num momento bastante conturbado, a criança já tem um monte de demanda, mas ela fica tensa, alguém mandou e chega lá e fala assim: doutora, eu preciso pôr esse aparelho hoje. Não vai funcionar. Aquele tratamento não vai ter o sucesso que ele merece. E é por isso que a gente troca às vezes. Olha, Ju, é o seguinte, tá assim, tá assado. A gente pode acompanhar, vamos acompanhar, porque a família não está no momento. E assim a gente faz. Então, eu acho que a gente detecta algumas questões muito precocemente, outras não. Também tem algumas questões que a gente sabe que vão melhorar com o desenvolvimento.
Então também é papel observar que não é todo mundo que precisa colocar os mesmos aparelhos, então a gente tem que saber também que tem algumas questões que são desenvolvimento, mas o quanto antes a gente observa, a gente tem que encaminhar, a depender das questões gerais. E o fato, às vezes, né, Renata, só de mudar o hábito já Uau! melhora. Sim. Eu não consigo agora, pela demanda familiar, mas então vamos mudar o hábito? Uhum. Vamos fazer um pouquinho diferente? Sem aparelho, mas vamos fazer isso? Então, vamos para fono, Uhum. né? E Já depois a tem gente entra com ligação. outra coisa. Ou eu já estou na fono, então deixa eu dar uma conversada com a fono para ela trabalhar isso também, Uhum. né? A gente precisa ter esse papel mesmo de porque realmente as famílias hoje, às vezes, têm uma multifunção aí de muitos profissionais, né, e a gente tem que ter esse olhar, com É. certeza. O tratamento é multidisciplinar, não só nas profissões, né, mas também nas funções de cada um. Pai, a mãe, a avó, o avô, o tio, a babá, os professores. É isso. Ô, Tati, como mãe, você deve estar vivenciando, né, etapas, né? E eu lembro bem dos meus filhos que ele chegava em casa e falava: Mãe, eu quero pôr aparelho. Mãe, eu preciso pôr Pois óculos. é. Mãe, mãe, eu tenho que fazer isso. Você já passou por isso lá Já, com relação ao aparelho? a Porque é uma Clara, fase que muitas crianças estão colocando. ela quer, né, ela quer colocar o aparelho, a gente ainda não foi lá checar se ela precisa, mas isso vai acontecer, não demora. Mas é o óculos e o aparelho. Eu lembro de eu ter esse desejo também um pouquinho É. maior que ela tá com 8,5, com uns 12 anos, tinha muita É que vontade era a de época colocar que só tem o aparelho. fixo, né, com 12 anos. E hoje Era. começa mais cedo a Mas é. intervenção e os aparelhos móveis, né? Então ele chega, eu quero pôr um aparelho, eu quero um ferrinho. É, que coisa, né? Aí quando precisa colocar, como que é? Eles colocam Aí não quer progressivamente, aí usar. não quer, né? Depende, eu tenho pacientes que amam, Sério? amam. Olha que legal. É. Então, isso Lá em vai casa eu muito tenho os 2, né, um que não usa e um que usa bem, né. isso, tem um que usa E muito a mãe é bem. a mesma, hein, não pode esquecer desse detalhe. Então, assim, isso depende muito do paciente. Tem pacientes que gostam muito e que nessa idade aí, com 8 anos, e que entendem a necessidade, e tem paciente que não querem, É. né? E aí é a luta. Eu fiquei surpresa de vocês falarem da questão da chupeta, do nível de consciência, da consequência, né? A criança pequenininha já tem consciência, já chegou falando, nossa, eu conquistei. Você vê que a personalidade, ela é uma coisa que já vem É. mesmo Eu traçada, achei assim, desenhada. interessante nesse caso que a mãe tá até com o bebê de colo, né, tava quando Tá. ela veio, o ano Aham. passado ela estava gestante, esse ano ela trouxe o bebê no colo, e eu tive a ideia ali na hora de fotografar e enviar para a mãe, falei: "Vamos guardar essa foto, eu vou Uhum. guardar aqui também na clínica", a gente gosta adora fotografia, porque eu acho que não tem nada melhor para a gente lembrar, por exemplo, depois de um ano, como que eu ia lembrar, né, a mãe vai ter uma boa lembrança, eu não teria uma boa lembrança, né, depois Uhum. de um ano. E quando a gente olhou a foto, né, até pedi a Renata para fazer depois aí um post, né, ela tá atrasada que ela não faz, viu, Tati? Não Eu peço. acredito, como que a Hã? gente faz? Sou ruim mesmo de post. E Ela se aí, assim, catou. porque ficou bem legal, ficou muito bonito, assim, você vê que foi uma informação, uma conscientização da mãe, né, porque a mãe esteve esse ano ali trabalhando com a criança e você vê que criou na criança uma memória Com certeza. positiva com relação à troca de hábito, né, e aquilo que foi a consequência, que era para ser uma criança respiradora bucal, né, isso que é respirador bucal? É que o ar vem pelo nariz, né, Uhum. eu falo que o nariz ele filtra, né, aqui ele aquece, né, e umidifica e depois desce. E quando respira muito pela boca, fica aquela criança que ronca, que dorme Uhum. mal, fica cansada na escola, né, Uhum. dorme, Desenvolve o pior, né? desenvolvimento até cognitivo é pior, não é isso, Renato? Uhum. Físico também, a criança É. às vezes até não expressa ali o crescimento que ela precisa ter todo, e é isso, são E grandes pensar que tudo pode consequências. começar com uma pequena coisa, né, tipo Com assim, um pequenos objeto detalhes. externo que você só orientou, né, porque eu não vou jogar o bico fora, né, a gente não tem esse hábito de jogar Não. bico fora de ninguém, né, mas é a conscientização das consequências, né, Sim, de que É. isso pode fazer. com certeza. Um outro detalhe que me deixou muito, assim, surpresa quando eu comecei a ter contato com vocês na Biclinic, a clínica e tudo mais, e você citou agora, me lembrou, é a questão do quanto vocês documentam mesmo. Vocês têm um histórico de paciente, por exemplo, a Clara vai ter desde 2 aninhos, acho que até menos. Eu lembro de um videozinho dela carregando uma pastinha de Pequenininha, né? dentista, tinha começado a andar. É. Mas ela vai ter todo esse histórico documentado e isso é algo que eu não tinha visto acontecer ainda. Então,
todo mundo tem acesso. Então, você tem uma questão que é de ortodontia, você mesma já tem acesso aos documentos e várias vezes eu tô com aquela em reunião lá, as pessoas entram e falam: "Não, o que que você acha desse caso aqui? Vamos ali comigo É. que eu preciso te apresentar um caso". Então essa discussão é algo que eu falo, isso só tem como ser benéfico, não tem como. E é lá dentro e é para fora também, como eu disse, né, Uhum. a coisa da fono, da própria É. cirurgia com o hospital anestesista e tudo mais, é incrível, assim. Esse caráter interdisciplinar só traz benefício para o paciente, Uhum. né? Porque a gente tem que, igual a gente vem falando sobre isso, o paciente é um todo, né? Uhum. E não adianta a gente pensar só na posição do dente, no caso aqui. A gente tem que pensar em toda uma função. E o Uhum. corpo está todo envolvido, Uhum. É. né? Essa é a importância, né, da disciplinaridade, né? Quando nós falamos aqui do paciente, muitas vezes vai estar envolvido o otorrino, vai estar envolvido o pediatra, um cirurgião, são muitas especialidades. Por isso que eu sempre falo para os meninos a riqueza da discussão de caso. Parece uma Demais. palavra feia, né, quando a gente fala para o paciente, nós vamos discutir seu caso. Eu falo, olha, e a discussão tem que ser discussão, porque até no casamento a gente discute, né? Discute com quem a gente ama, então, assim, a riqueza da discussão é que cada um dos profissionais vão trazer aquilo que ele tem ali de carga, né, de conhecimento, para que você possa oferecer o melhor para o paciente. E é como você falou, essa discussão, ela vai além, né, das 4 paredes ali da clínica, né, ela tem que ultrapassar isso, ela vai alcançar o fisioterapeuta e até tem sido esse o objetivo aqui do podcast, né, a gente trazer essas pessoas para a gente compartilhar, que são as pessoas que a gente discute no dia a dia, né? São Uhum. os médicos, o fisioterapeuta, a nutricionista, que a gente também conversa sobre o paciente, né? Não só entre nós, mas também com essas pessoas. E como que é esse olhar para você, Tati? Você que está vivenciando isso aí lá na clínica como paciente? Eu acho surpreendente, assim. E aí, agora, escutando o podcast, né, assistindo o podcast, mais ainda tem um episódio sobre medicina do esporte e saúde bucal. E eu, gente, mas Como? por quê, né? Aí pensei, não, ok, as pessoas que praticam luta, deve ter Aham. alguma questão. Aí não, aí durante o podcast, aquela em conta de um caso clínico em que o ciclista caiu e quebrou todos os dentes da frente. Eu falo, Verdade. óbvio, isso é muito óbvio. Mas É. assim, para Não é tão o o óbvio, precisa ser leigo, dito. e talvez para a pessoa que está praticando, eu É. tenho certeza que vários ciclistas nunca pararam para pensar nessa possibilidade. Então isso é muito surpreendente, assim, eu vou aprendendo muito, né, tendo contato com vocês e vendo vocês trabalharem em conjunto, assim, porque eu acho que também exige uma coisa de humildade, de generosidade, de compartilhar o seu conhecimento com o outro, de estar disposto a escutar o que o outro, que está numa área totalmente diferente da sua, tem para te dar enquanto uma dica ou: "Olha, eu acho que é isso aí", na discussão mesmo. Então eu acho riquíssimo, assim. Eu fico tentando implementar na minha área. Você vai Copio, levo conseguir, para copia e lá, um dia cola. vai dar certo. É, isso é muito rico mesmo. Eu vejo que você disse, né, da questão de humildade, né, da gente ouvir o outro, né, ter a oportunidade de dar uma devolutiva. Ali toda semana a gente tem a reunião, né, de discussão de casos clínicos. E eu falo, gente, se todo mundo concordar, tá errado. Já vamos discordar aqui um pouquinho, né? Então, assim, isso enriquece, né? E eu falo que o maior beneficiado por isso é o paciente, né? Uhum. Quem ganha sempre é o paciente, você ter a visão de várias pessoas, né? E ali a gente também tem essa busca pelo conhecimento, de ir em congressos, trazer novidades e ter também momentos de aprender com eles, né? É. Então, assim, a Juliana pode falar um pouco como professora também, né, universitária, como é rico esses momentos. A gente aprende mais ensinando, né? É. A gente aprende muito mais ensinando e discutindo, e essas reuniões que você falou, eu acho que o paciente sai beneficiado, mas nós também, porque a gente aprende demais um Uhum. com o outro. Eu imagino. Aprende muito, é muito Uhum. rico, né. E Uhum. quando a gente ensina, né, você falou da universidade, quando a gente ensina, às vezes finaliza o semestre, e eu gosto sempre de dar um retorno para os alunos, eu falo: "Gente", claro, depende muito do semestre e da turma, o tanto que a gente aprende com eles, né. É. Isso é muito bom. A gente aprende com eles, e a gente aprende para eles também, porque a gente precisa estudar para passar. Então isso é muito rico.
Uhum. E por falar em aprender, a Tati também já ensinou pra gente, né, Tati? Já esteve ali na clínica. Eu Hã? por mim, todos vocês tinham canal no YouTube, todo mundo faria conteúdo 8 horas por dia, eu queria que vocês tivessem dias de 48 Já horas. ensinou a gente até o melhor ângulo de fotografia da sala Já, de nós estamos espera. assim, ixi, já Você passamos lembra por disso? tantos É. momentos. Então, assim, para a gente é super importante, né, ter você ali na nossa história da clínica, né, não só como paciente, mas também incentivando, né, a gente, né, Renata, a gravar um vídeo. Renata, você tem que falar sobre isso, né? E É. assim, a gente tem muita gratidão na história da clínica, né? E por isso eu creio que para nós é uma honra receber você aqui hoje, porque nós temos muito para te agradecer. Tá? Muitas vezes você nem entende, né, dentro do nosso processo ali de desenvolvimento, né, da gente estar gravando hoje esse podcast aqui no YouTube, né, você é a nossa inspiração, Uhum. youtuber, a primeira Oh, youtuber. Kellen, e a recíproca ela é tão verdadeira assim, porque vocês me deram a oportunidade para frente de trabalho que eu tenho hoje. Vocês foram um dos meus primeiros clientes assim, e ver o quanto a gente na troca foi desenvolvendo a coisa toda e o quanto vocês por escutarem às vezes o que eu tinha a dizer de, olha, eu acho que se a gente seguir por esse caminho, se a gente for por aquele, talvez é melhor e tudo mais, e ver essa coisa acontecendo, o quanto isso me trouxe segurança também. Então, eu queria dizer que vocês trouxeram autoestima para a Clara e para mim também, profissionalmente. Muito obrigada. E é muito rico, assim. E é mais uma coisa que eu enxergo em vocês, né? Falei, e acho que nesse sentido também, que é essa coisa da troca, de estar disposto a trocar, de estar disposto pelo bem do outro, assim, a humildade de crescer junto, de querer estar junto o tempo inteiro. Eu sou muito feliz de ter vocês, assim, no meu dia a Bom, a gente dia, fica na minha agradecido história. Obrigado demais. demais. Que bom. E para a gente finalizar aí, né? Eu sei que tá muito bom o bate-papo. Eu por mim ficava aqui. Agora eu entendo porque que tem um podcast que vai até 2 horas. É que a gente cria vínculos, né, não só profissionais, mas também de amizade, né, de relacionamento. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante, assim, né, das profissões, é que a gente ganha grandes amigos, né, e podemos aí relacionar também, né, fora ali das 4 paredes da clínica, né, e criar bons laços aí que são para a vida. É. E vamos finalizar com uma pergunta importante, né? Hum. O que que vocês poderiam hoje dar uma orientação aos pais para que eles possam estar atentos a esse desenvolvimento facial da criança, a tudo isso que nós falamos aqui durante esse episódio? Olha, eu acho que de uma forma bem fácil para os pais, é respiração. O nariz foi feito para respirar, a boca não. Hum. Então, se sua criança não está respirando pelo nariz, algo está errado. Uhum. E é claro, eu acho que nesse aspecto, o primeiro profissional que os pais vão procurar vai ser um otorrino, avaliar Uhum. isso daí. Porque senão todas as funções orais vão ficar alteradas. Então, acho que a respiração seria a primeira questão, né? E se os pais começarem a perceber assimetrias, a arcada inferior para frente da superior, que não está correto, né? Então, e por último, os hábitos, né? A chupeta, igual a gente falou, o dedo, Roer unha. roer unha, eh, ficar com a boca aberta demais. Então, acho que essas observações no dia a dia podem gerar aí um alerta de: "Opa, deixa eu procurar alguém que entenda a respeito, para a gente ver se está tudo bem ou não", né. Porque na infância tudo é mais fácil, depois as coisas ficam mais complexas, e aí o tratamento é mais difícil. É, e eu vou complementar com algo que parece que não tem a ver, mas tem, que é o excesso de telas na infância. As crianças que estão na tela, elas não comem, elas não conversam, elas não socializam. Ficam Então, assim, ansiosas, ficam ansiosas, aperta os dentes. entram para dentro dos diagnósticos, Uhum. neurológicos, enfim, e tudo isso impacta no desenvolvimento, né. A criança ela precisa Com comer, certeza. conversar, respirar, socializar, para que ela tenha um desenvolvimento pleno. Então a gente sabe das dificuldades de
de desconectar a criança. Hoje é muito difícil, porque a gente sabe da comodidade que isso traz. Mas eu recentemente vim de um congresso e que apesar do congresso ser de odontopediatria e a gente querer ver os assuntos todos de odontopediatria, todos os slides tinham no final um slide do movimento Desconecta Uhum. para a infância. E eu acho que é importante a gente falar isso. Eu sei que a gente está falando de ortodontia, de odontopediatria, Mas faz mas toda a diferença. Faz A ve- toda a criança vem precisa diferença. brincar, É, precisa se movimentar, com certeza. isso, precisa sair do sedentarismo é para se isso, desenvolver bem. para desenvolver. É isso. Lembrando que muitas alterações funcionais acontecem na infância e que o diagnóstico precoce faz toda a diferença. Eu quero agradecer então, né, aqui a presença da doutora Renata, da doutora Juliana e da Tati conosco nesse momento aqui tão precioso e quero deixar um espaço aberto aí para vocês agora falarem como que as pessoas encontram vocês, em quais redes sociais, Tati. Eu tô no @Tati Ferreira, podem me encontrar no Instagram, o lugar que eu estou mais ativa e bem pouco ultimamente, mas vai me encontrar lá de vez em quando. Eu acho que de lá pra frente você vai descobrindo todos os outros lugares que a gente domina nessa internet. Eu tô no doutora Juliana Carmelo e tô na Biclinic, né? Então, quem precisar consegue me encontrar nesses locais. É isso, eu também, na Bclinic, nas redes sociais, nós estamos todos lá e no Doutora Renata Maria Odontopet. E esse foi mais um episódio do Biclinic Convida. Nós deixamos para você aqui esse conteúdo de qualidade que faz toda a diferença na prevenção. E se você gostou, curte e compartilha com seus amigos e familiares.